Aê, bom dia, sabadão. Tem alguém aqui nessa sala? Tem. Bom dia, Michele, Ana, Fábio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro desse sábado. Espero que todos estejam bem. Enquanto o pessoal está entrando, preciso dizer para vocês que ontem foi um dia tão corrido que eu queria ter feito mais, aproveitado mais a oportunidade da nossa queratina. Eu acordei mal, falei, ai meu Deus, devia ter comprado mais. Tem um monte de cliente tinha pedido. E foi tudo muito corrido. Aí hoje eu vi a mensagem, né, no grupo. Fiquei tão feliz que a gente vai ter até o final de semana, né? Todos os kits, foi muita bênção. Então, é uma oportunidade para a gente aproveitar e trabalhar o nosso negócio nesse final de semana, né? Essas oportunidades com esse preço. Depois, quando a gente não aproveita, a gente se arrepende, né? Aqui é assim. Galera, então hoje a gente vai fazer um treinamento. Nosso treinamento hoje, o tema é como apresentar com excelência o nosso plano de negócios. Né? Eu não sei quanta gente aqui sofreu, suou frio, teve calafrio quando foi apresentar os seus primeiros planos de negócio. Algumas pessoas levantaram a mão. Maria perguntou sobre o volume do áudio. Ixi, aqui é o máximo que eu consigo. Tá baixo ainda? Deixa eu ver aqui. Continua baixo, tá ok? Tá melhor? Ah, tá. Você tá falando mais alto. Que eu de manhã não funciona tão bem assim. Então, vamos lá, vamos engrenar aqui. Eu fico um pouco mais lenta pela manhã. Mas vamos lá. Cara, eu me dei conta que eu fiz em março desse ano 11 anos de marketing de relacionamento. Vocês têm noção? Cara, é muita coisa, ao mesmo tempo é pouco pela grandiosidade, pelo crescimento, sabe? Portanto que esse negócio significou e significa representa na minha vida, na história da minha vida, é muita intensidade, né? E eu não sei o que brilhou os olhos de vocês quando enxergaram a oportunidade de negócio aqui, né? Mas na época a gente fazia apresentações quando eu comecei. O negócio é legal que o negócio ele vai de tempos em tempos ele vai se a gente vai moldando vai se moldando a realidade aos novos tempos, né? Então antes a gente fazia muita apresentação abertas em hotéis, enfim, chamando o público para conhecer o negócio. E com o tempo a gente foi sentindo que com a força da internet, né, disso aqui, da facilidade disso aqui, não fazia sentido a gente ter mais aquele gasto de alugar um negócio, o gasto das pessoas se locomoverem para ir até o local, né? Então, a, a gente migrou para o online, que também é um desafio, porque apresentar o plano online, eu sei que uma das coisas que me ajudou muito na pandemia foi que a gente começou esse trabalho no online e as pessoas ficavam muito retraídas, com dificuldade de passar energia aqui pelo online, tá? E modéstia à parte, eu tenho um monte de dificuldade de defeito, mas uma coisa boa eu tenho, que é uma energia alta. Então isso ajudava a conectar, né? Eu sei que tem muitas coisas que a gente que a gente não tem por natureza, mas a gente pode se esforçar um pouquinho para fazer acontecer naquilo que a gente precisa, né? Então, uma energia alta, ela é muito importante para você conectar, especialmente no online. No pessoal também é importante, óbvio, mas no online um pouco mais, porque as pessoas se distraem muito, é muito fácil as pessoas se desconectarem. Então, tem que ser objetivo, tem que ser dinâmico, senão as pessoas cansam, né? Então, o que me chama muito a atenção quando eu iniciei nessa indústria, quando eu enxerguei essa possibilidade, foi o quadrante, né, de Robert Kiyosaki. Saber que 10% das pessoas detêm 90% do dinheiro do mundo. Cara, é muita coisa. E todas as outras trocam tempo por dinheiro, né? Os autônomos, os funcionários, enfim. Então, o lado do quadrante que estão os grandes empresários com mais de 500 funcionários e
E os investidores, né? Falei, é para aí que é para esse lado que eu quero migrar. Então, esse modelo de negócios me abriu os olhos para isso. Assim, foi a oportunidade da minha vida de entender que eu poderia migrar daquele quadrante de corrida dos ratos, de trocar tempo por dinheiro por uma vida com liberdade e qualidade de vida. Olha que legal. Hoje a gente tem a Hive, né? E é uma benção, mas ela é um bebê. Ela tem 2 anos e a gente tem tudo pela frente. Muito para fazer acontecer, muito para crescer. E você precisa, não sei se alguém vai estar na viagem, não vejo a hora. Dia 2 de junho a gente está embarcando aí para Porto de Galinhas. Eu estou assim, contando os dias, como era meu aniversário lá, foi um dia antes do meu aniversário. E eles possibilitam essa liberdade, esse contato com pessoas incríveis, essa conexão com pessoas diferentes da gente, essa troca. Gente, eu sou absurdamente apaixonada por esse estilo de vida do nosso negócio, né? E poder estar ao lado de pessoas de grandes mentes, né, que performam muito acima da média. E sempre que eu olho para trás, eu falo, meu Deus, fez um milagre na minha vida, porque quando eu olhava os caras no topo, assim, eu cheguei, um bebê e os caras gigantes lá em cima, eu mirava, é lá que eu quero chegar. Mas eu lembro que eu achava muito distante, sabe? Muito longe, assim. E aí eu lembro que alguém me falou que eu tinha que sempre olhar para o próximo degrauzinho, para o próximo passo. E se eu olhasse lá para o topo, para onde eu quero chegar, ia ficar muito distante, eu ia me frustrar. Então, eu falo que esse negócio ele trabalha muito no nosso emocional, né? No nosso caráter. Tive que aprender a ser mais humilde e entender o processo, né? Que não está no meu controle. Eu vou trabalhar para caramba, mas o tempo que vai levar para as coisas acontecerem, só Deus sabe, né? Então, isso aqui é uma escola para a vida, não é só uma escola de negócios, não, é para a vida. E esse livro ele me despertou como a possibilidade, então, de performar. E hoje, olha só, então hoje a Raiva começando, eu tive 2 filhos, desacelerei muito na chegada do segundo, por livre e espontânea pressão aqui de casa, porque eu sou uma máquina, eu gosto de trabalhar. Mas que bom, porque daí eu lembrei, cara, eu trabalhei tanto para quê, né? Para hoje poder também educar, estar tá próximo, acho que isso é uma coisa que não tem preço na vida, né? Você tá próximo dos filhos pequenos, podendo educar, cara, isso é muito valioso, né? E aí, e hoje eu olho o que eu consigo de rendimento com os investimentos que eu fiz nesse tempo de margem de relacionamento, me possibilitam um ganho maior do que eu ganho com a raiva hoje. Então, eu desejo muito isso para vocês, que vocês possam também ter uma renda residual, que vocês possam também daqui a pouco ter investimentos que tragam uma renda para vocês, que se alguma coisa acontecer na vida, se vocês simplesmente decidirem dar uma freada, vocês têm um recurso ali, um negócio trabalhando por você, né? Então, isso realmente é liberdade, né? E é o que eu desejo para todos vocês. Olhem para esse quadrante, estudem ele, né, para que a gente vá para esse lado direito aí dos donos de negócios e investidores, para poder então viver na prática o que é a progressão geométrica. Né? E eu queria te perguntar hoje, assim, não precisa falar aqui, mas para você refletir, você tem algo hoje, além do seu trabalho, que te permite uma renda que você não precisa estar ali o tempo todo? Não sei se você já pensou por esse lado, mas aqui a gente tem. Né? Na raiva, a gente tem essa possibilidade de construir algo que vai te permitir uma liberdade, que vai permitir uma renda residual. Né? O que a gente vê muito no brasileiro, né, é a falta de organização financeira. Aqui também eu aprendi sobre isso. Como me organizar com as finanças, né? Como... Porque às vezes não é sobre quanto você ganha. Eu já vi isso muito de perto também. Pessoas que ganham muito dinheiro. Mas não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta, né? Se você não investir, se você não souber lidar, fazer seu dinheiro render, no momento que tu mais precisa, ó, dinheiro, ó, cadê? Evaporou, né? Então eu já vi isso acontecer muito. Então o nosso negócio, ele, eu falo que é realmente uma escola de negócio que me ensinou muito sobre educação financeira, né? E mesmo, porque a vida é altos e baixos, né? E eu lembro como fosse hoje, assim, um grande líder, quando eu estava performando muito, não sei se vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, né?
que esteve muitos anos com a gente, que é o Caio. Caio Carneiro estava numa época assim, transbordando de ganhar dinheiro, estava flutuando. Ele bateu nas minhas costas e falou: Ei, segura, segura, porque sempre, ó, depois do, do pico vem a queda. Né? Então a gente tem que saber que a vida é isso, é altos e baixos, e a gente nas vacas gordas a gente tem que guardar, né, se organizar. E, gente, falando em vacas gordas, vacas magras, o que que é esse governo? O que que é isso? O que que a gente está vivendo na economia? Pelo amor de Deus, graças ao bom Deus que a gente tem a nossa ferramenta na mão, sabe? Para despertar, para ajudar as pessoas a ter mais, a ganhar mais dinheiro, a ter mais uma fonte de renda, sabe? Essa semana que eu postei com mais intensidade, falando do aniversário da Hive e tudo, várias pessoas me chamaram: Meu, eu preciso de uma fonte de renda, eu preciso de mais uma fonte de renda, eu preciso ganhar mais, como é que eu faço? Então, a gente, é o momento, vou falar para vocês na história da minha vida, eu não sei como é que tá a tua condição financeira, e nem sempre que eu tô falando isso, às vezes vem umas coisas para eu falar. Eu não sei como é que tá o teu momento nas finanças hoje, mas nos momentos de crise, assim, nesses momentos mais desafiadores, da minha história foi o momento que eu mais ganhei dinheiro, desde a época da loja ao marketing de relacionamento. Porque em vez de a gente ficar ansioso, não sei se tem alguém aqui, talvez isso seja para alguém que está aqui hoje. Talvez tu está preocupado, não está conseguindo enxergar lá na frente. Você tem uma ferramenta, sabe? Tira o foco do medo, da ansiedade, bota o foco aqui. Que eu tenho uma possibilidade de fazer mais dinheiro aqui. Falar com mais pessoas, pedir indicação, né, me expor mais além dos números. Quanto mais pessoas eu apresentar o plano, né, mais as chances de eu ter resultado. Então, se você focar no que precisa ser feito, a gente reinventa a roda, a gente, sabe, faz acontecer. E sempre no movimento vem as ideias. Eu acho que Deus abre muitas portas quando Ele vê o nosso esforço. Eu acho, não tenho certeza. Eu vivi muito isso na prática. Vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ficar em casa chorando, me lamentando, sabe? Então, a gente tem uma ferramenta na mão. Se isso não foi para você, mas pode ter certeza que muitas pessoas que vocês conhecem precisam ouvir isso que eu acabei de falar. A gente tem essa ferramenta que possibilita, então, as pessoas fazerem uma grana a mais aí todo mês, tá? Como as coisas aumentaram, né? Como as pessoas estão realmente precisando. E é isso que é aumentar o número, falar com mais pessoas, exatamente. E aí, nessa história de construir uma renda residual, de construir um time, né, de sucesso, eu acredito que o ponto mais importante é a nossa credibilidade. Isso é o valor mais poderoso, sabe? Que ninguém pode nos roubar. O teu nome, o que tu construiu, os teus valores, é isso que fazem as pessoas estarem com você, independente das circunstâncias, sabe? Então, esse negócio também me ensinou isso, a me fortalecer e ser uma pessoa melhor, né? Para liderar pelo exemplo, para conduzir uma equipe, para ir estar no movimento, né? Então, trouxe um pouquinho para vocês da minha visão. Gente, me deu um branco agora. Normalmente é 1 hora que a gente faz essa apresentação de sábado. É 1 hora, né? Show de bola. Tá. Hum, deixa eu ver aqui. Isso aí, ótimo. É, vamos lá. Então, o que faz uma apresentação de sucesso? Vamos lá. Agora a gente vai para um pouquinho mais de técnica, daí vocês podem estar anotando, tá? Eu vou tentar falar devagar, qualquer coisa vocês falam aqui no chat comigo. Gente, tô falando bem mais devagar. Se vocês lembrassem do meu começo, a Keila tá falando, não, Keila, eu tô muito acelerada ainda, Keila. Socorro, mentira. Nossa, tô achando que eu tô uma tartaruga ninja. É que eu me empolgo, eu acho. Eu me empolgo, entendeu? Eu dou uma acelerada. Vamos lá. O Fábio falou que tá ótimo. Obrigada, Fábio. Bora. O que faz uma apresentação de sucesso, né? A gente precisa se conectar com o nosso prospecto. Isso é algo estruturado e simples, né? Então, vamos lá. Quais são os pontos? Anota aí. O que faz uma apresentação de sucesso? Clareza.
Diana, me explica melhor sobre clareza. É ser sem enrolação, ser objetivo. Porque ninguém tem tempo a perder, né? Às vezes a gente quer falar muito bonito, a gente quer dar muita informação, a pessoa cansa, ainda mais se for online, a pessoa cansa, então a gente tem que ser enxuto, ver o que realmente importa, o que realmente vai fazer diferença, porque também cada perfil de pessoa né, vai se interessar por uma coisa, às vezes, que a outra não vai se importar tanto, então é importante sentir o teu prospecto, né, para ver o que vai mais fazer sentido para ele, mas seguir o plano, né, seguir o plano que a gente tem. E a empolgação, que eu falei, a energia ela contagia, gente, não adianta. Cara, eu sou muito influenciável por isso. Eu, Diana, que sou mega vendedora a vida toda, eu sou muito influenciada por energia, por educação. Se eu vou num lugar que as pessoas me atendem com educação, com carinho, amor, eu, tipo, eu compro, eu preciso comprar. Sabe? Parece que eu me sinto na obrigação, né? Então, simplicidade, porque o prospecto ele precisa entender a mensagem, né? Então, aquilo que eu falei, não vamos enrolar muito, não vamos falar muito. Nossa, tinha uma situação muito chata. As pessoas falam de mínimos detalhes de coisas que não tem necessidade. Só cansa o prospecto, enche a cabeça dele e eu me colocava no lugar, meu Deus, eu queria sair correndo. De tanta informação, cansa, a pessoa não aguenta nem chegar no final da apresentação, né? Então, conseguiram pegar clareza, empolgação e simplicidade, né? A estrutura ideal dessa apresentação, como que a gente faz? Vamos fazer um passo a passo de uma apresentação eficaz aqui. A introdução curta, então contextualizar de uma forma simples essa introdução, tem que ser simples. Eu falei de novo, não falar muita coisa, muita informação. Segundo, problema e solução. Mostre por que a raiva é uma grande oportunidade. Por que tu enxerga? Qual é a tua visão que a raiva é uma grande oportunidade? Por quê? O que tu vê de mais importante? E aí também é importante conhecer o teu prospecto para ver aquilo que vai mais tocar no coração dele, né? O objetivo dele, tá? Então, entenda a problemática, entenda o momento da pessoa, o que ela está passando, são os principais desafios, sabe? Para tu poder trazer solução com o que a gente tem aqui, né? E aí, como funciona? Explique, então, os modelos, os pilares do modelo de negócio, tá? De novo, simples, objetivo. Até porque depois, no final, tu vai perguntar se ficou dúvida, se teve algo que você precisa retomar, né? Então, quatro, ganhos e crescimento. Mostra, então, o potencial de alavancagem. Mostra o quadrante, né, financeiro, passa a visão do quadrante financeiro ali. Para as pessoas entenderem, né, a alavancagem que a gente tem. E cinco, os próximos passos. O fechamento tem que ter direcionamento claro, né? Então, passar com segurança porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de tomar a decisão. Às vezes elas pegaram a visão, mas elas têm dificuldade de tomar a decisão. Então é importante você guiar. Você está no comando. E por isso uma voz firme, uma postura, confiança é tão importante nessa condução da pessoa tomar a decisão, né? Então feche direcionando com clareza, tá? Mostra os pacotes, o que mais funciona para ela nesse momento, pega os dados, sabe? Já vai para ação e, e uma dica prática é esse prospecto sair da apresentação sabendo exatamente, ele precisa entender exatamente o que ele pode ganhar, tá? E o que ele precisa fazer para crescer, para chegar no objetivo dele. Então, isso é muito importante. Aí no final você apresentou tudo, fez todo esse passo a passo aqui, fez a introdução certa, o problema e a solução, como funciona, os ganhos de crescimento, os próximos passos.
Aí a dica na prática é essa. Aí tu vai finalizar e vai sentir que o teu prospecto saiu da apresentação tendo clareza do que precisa ser feito e de quanto ele pode ganhar, tá? Para que ele possa começar, então ter segurança para começar, né? Então, como fazer uma apresentação envolvente? Vamos lá. Eu falei no início, uma apresentação de impacto, ela não é aquela que é cheia de informação, mas sim aquela que mantém o prospecto interessado do início ao fim. Se conecte. Outra coisa importante, até vou ensinar para vocês que fazem no online, não sei se alguém falou isso para vocês, é uma coisa muito simples, mas dá bastante resultado. Tentem não falar toda a vida no mesmo tom de voz. Mudem. Alguns momentos a tua energia eleva, você fala mais alto, alguns momentos você... Porque daí você conecta mais, não cansa. Imagina você ficar aqui o tempo todo falando o mesmo, todo o tempo nesse tom de voz, o tempo todo, o tempo todo. Cara, não prende. A pessoa fica com sono. A gente precisa, em momentos, levantar, aumentar um pouquinho a voz, a energia, ou menos diminuir essa frequência, tá? Para manter a pessoa conectada do outro lado, né? Então, como fazer uma apresentação envolvente? Três elementos que tornam uma apresentação mais envolvente. Histórias reais. Gente, esse foi um dos segredos do meu crescimento. Sempre contei a história das pessoas. Sempre. Como que elas fizeram, como que foi a trajetória delas, o que elas vivem, o estilo de vida, o que elas conquistaram através do nosso negócio, da nossa ferramenta, tá? E aí, o que você precisa ter na mão? Exemplos de sucesso dentro da nossa empresa, da Hive. Pega as pessoas que estão mais performando, pega os resultados de produto, tenha sempre com você uma pasta dos resultados de produto, tá? Resultado vende, histórias conectam e resultado vende, tá? Então, eu me apeguei muito a isso, assim. Desde que eu entrei, eu sempre usei muito, porque daí é algo que concretiza tudo que tu está falando, né? Você vai falar de uma empresa com uma marca que já é tão amada, né? Com 2 anos, tem um respaldo financeiro absurdo, então isso traz muita segurança. Você vai entender o problema da pessoa e vai trazer uma solução com a nossa ferramenta, né? E vai trazer conexão com as histórias de sucesso. Fechou. Não tem porquê a pessoa não tomar decisão, né? Então, e a interação, muito importante. Faça, ó, então, dos três elementos que tornam a apresentação mais envolvente, eu falei de histórias reais, aí eu estou falando agora de interação. Então, faça perguntas para poder também sentir a pessoa. Tipo, a Maria está olhando ali para mim, aí eu preciso entender o que ela está pensando, né? Se ela está com alguma dúvida, se ela está achando isso muito chato, entendeu? Aí, no momento, eu vou perguntar alguma coisa. Maria, faz sentido para você isso que eu estou falando, Maria? Você conseguiu entender? Ah, sim, não, tal, tal. Até para você também não ficar que nem um robô ali, né? Isso vale para as duas, tanto online quanto presencial, tá? Então interage, né? E o uso correto dos materiais, sem inventar roda. A gente tem nas mãos ali todo o nosso material riquíssimo para brilhar os olhos dos nossos prospects. E aí, deixa eu ver. Gente, ficou alguma dúvida nessa parte? Se alguém quiser perguntar, tá? Eu vou deixar o chat para vocês. E o que eu lembro nas minhas apresentações, que o feedback que eu recebia sempre é que eu era tão, sempre fui tão empolgada com o negócio, eu falava com tanta paixão e brilho nos olhos, que essa energia contagia. E eu acredito muito no poder dessa energia de você se conectar com o outro quando você vibra uma frequência alta daquilo que você está vivendo, daquilo que você está falando, apresentando, sabe? Então,
Vem aí até, até uma forma de você fortalecer ainda mais a tua crença no teu negócio, na ferramenta que tu tens em mãos. Isso é muito importante, porque se a gente não tiver realmente contagiado, acreditando, né, no que a gente tem nessa ferramenta, nesse produto, tão pouco a gente vai conseguir transmitir isso para as pessoas, né? Então, onde é que eu tô? Vou para cá. Quatro, o que não fazer durante uma apresentação. Fundamental isso, né? Com certeza. Ai, que bom! Obrigada, Gabriela. Obrigada, amor. Eu amo estar com vocês também. Ai, gente, mas vou falar pra vocês que eu tô morrendo de saudade de um palcozinho, assim, sabe, de treinamento, fazer o que a gente tá fazendo agora, olho no olho, assim, numa sala e a gente conversa, a gente troca de abraço, chora, ri. Eu amo e sinto muita falta. Sério. Meu, esse olho no olho, né, esse contato com o ser humano, eu, assim, pra mim, é essencial. É o que eu mais amo, na verdade. E eu tô muito enjaulada aqui dentro de casa. Deixa eu ver aqui o que geralmente você recomenda para o novo. Então vamos lá, o Fábio perguntou: o que geralmente você recomenda para o novo seguir para quem quer ter autonomia na habilidade da apresentação? Eu sempre usei muita modelagem, os planos do set. Sim, eu também. Eu vou chegar nisso, tá? Eu vou falar disso aqui no final, Fábio. Eu sempre modelei né, a liderança e eu acredito que o que mais vai trazer, eu vou falar depois, o que mais vai encorajar o teu novo apresentar o plano é você fazer junto com ele nesse início. Apresentar do lado dele, pelo menos os primeiros. Para ele ver que não é um bicho de sete cabeças, para ele se sentir também confiante. E é muito bom para um novo seu, um novo, né, parceiro de negócio teu, um novo afiliado, saber que ele pode contar com você. Isso cria mais raízes também dentro do negócio, sabia? Por que eu vou sair do negócio que o produto é maravilhoso, que a empresa paga direitinho e eu tenho parceiros, tenho pessoas que se preocupam comigo, me ajudam a crescer? Eu criei muito essa base quando eu iniciei o meu negócio. Eu sempre pensei assim, cara, eu quero um time forte, eu quero um time que performa, né? E o que eu tenho que fazer para isso? Então, já desde o início, todo mundo é novo aqui, o nosso negócio é novo. Então, cada pessoa que você começar já implementa essa cultura dentro do teu time, de um ajudar o outro, sabe? Aqui não é competitividade. Aqui é unidade. Somos todos juntos, somos muito mais fortes. Então, essa cultura foi muito forte da minha equipe desde o início, de a gente se ajudar. E aí é muito importante, porque amanhã depois, quando o negócio toma uma proporção gigante, você tem uma equipe estruturada, madura, que aprendeu a fazer o negócio, a construção do negócio do jeito certo, com responsabilidade, né? Confiança, parceria entre o time, paciência com as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, são coisas que a gente aprende, a gente desenvolve aqui quando a gente quer ir para um outro patamar, né? A verdade é que a Ana, a Keila, a Daisy de hoje, ela não pode ser a mesma se ela quer ir para um outro lugar, se ela quer ir para uma direção de expansão, né, prosperidade, ela quer aumentar os ganhos, ela quer sair do ponto A aqui para o ponto G lá em cima. Então ela precisa performar, ela precisa se desenvolver. Então eu preciso falar isso para vocês, que esse processo é fundamental de você se desenvolver, tá? Para poder ajudar essas pessoas que estão com você a sentir confiança. Concorda comigo, Fábio, que se a pessoa, eu sou nova, né? Aí você fala, me recebeu super bem, falou, Diana, não se preocupa, que as primeiras apresentações eu vou fazer contigo. Eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar. Para a gente sair, né, desse lugar de ir para o resultado. Para a gente começar a ver a tua comissão está indo na conta, para você sentir que realmente o negócio funciona, que a empresa paga direitinho. Você sentiu o negócio. Cara, isso faz total diferença. Sabe, são os detalhes do negócio, às vezes as pessoas não contam, mas na prática a gente vê que parece que não é nada, mas na frente é tudo. É tudo. Porque é a cultura que você vai estar implementando na tua equipe, né? Então isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, tá? E o que não fazer na alimentação?
Três erros mais comuns. Meu Deus, quem nunca falou demais? Meu Deus! Quando eu comecei, eu falava mais que o homem da cobra. Eu queria falar tudo, 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 tudo. Eu queria tanta informação importante, eu queria falar em todos os detalhes e falava, 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 que nem eu não me aguentava mais ouvir a minha voz. Ai, que ódio! Mas por isso que a gente tem o começo, né? A gente precisa errar para ficar bom, para ensinar, né? O time o que não fazer. Ai, gente, muito engraçado isso. Falava demais. Então, o prospecto ele precisa absorver a informação, não ser sobrecarregado. Lembra que eu falei nisso? Mas falar tanta informação do gato, detalhe disso, detalhe daquilo, coisas que não vêm ao caso, sabe? Coisas que não vão fazer diferença nesse primeiro momento. Então, eu preciso enxugar, enxugar minhas falas para falar o essencial, o que realmente vai impactar, o que realmente vai fazer diferença, para que eles se conectem, né, com a minha apresentação. Então, imagina eu, que além de falar demais, falava rápido, gente. Muito mais rápido, que o povo nem me entendia. Ou eu ia apresentar no hotel, coisa que a gente fazia as apresentações. Gente, era uma vergonha, assim. Mas que bom, né, que eu fui humilde de postar essa vergonha toda, essa humilhação toda aí. Ai, meu Deus, venci, exatamente, venci só na força do ódio. Brincadeira. A gente tem bem definido o que a gente quer, e aí a gente passa as vergonhas, mas a gente vê que é o processo, né? Se eu não me expor, se eu não fazer o que tinha que ser feito, o resultado não vai vir, né? Então, é, outro erro mais comum, responder às objeções antes delas surgirem. Então, antes de você ficar falando, eu fazia isso também. Todos eles eu fazia. Não. Ser muito técnico. O último que eu não fazia, que não é meu perfil. Mas, assim, em vez de ficar respondendo todas, eu vou jogando a isca para a pessoa falar quais que são as objeções dela, certo? Para daí, nessa conversa, eu vou fazendo as perguntas certas para que ela fale. Ah, por exemplo, assim, a pessoa está sem dinheiro, mas está com vergonha. Aí eu falo assim, como é que tá para você hoje essa questão do investimento? E as condições da rádio hoje para ti é interessante, como as formas de pagamento, os pacotes. Vai fazendo as perguntas para que a pessoa fale, né? Ai, não, mas realmente eu estou sem dinheiro. Mulher é para isso que a gente precisa fazer. É por isso que a gente precisa trabalhar juntas. A gente precisa se unir. Porque a economia está ruim, está difícil, e é nessa hora que todo mundo precisa de mais uma fonte de renda. Vamos para cima. Trabalhar com um produto de alta, um produto, uma marca incrível, né? Não é mais do mesmo, é um produto diferenciado. É a hora de a gente unir forças e crescer. E sair desse lugar de não ter mais dinheiro. Pronto. Acabou com essa objeção. Então, é isso, fazer as perguntas, né? Ser muito técnico. Tem alguém aqui que é muito técnico? Eu sou zero. Eu tenho falta até de técnica. Eu sou muito da energia, da conexão, da emoção. Então, a gente tem que explicar o plano de uma forma que qualquer pessoa possa entender, tá? Então, isso é simples. E eu acho que eu falo, quando eu comecei no negócio, tinha uns caras muito gênios que me ensinaram, os engenheiros, assim, pica das galáxias, os caras eram muito gênios. E eu passei eles muito rápido, trator. Porque olhando assim, eu acho que eles ficavam muito na técnica, muito na técnica. E não é isso que conecta, gente. Venda é energia, é emoção, sabe? Venda é emoção, é energia. Então, se a gente fica muito na técnica, não conecta. Aí ele falou, sou entusiasmo, empatia, alegria, energia. Bora, Karine, que bacana. É isso aí. E até as pessoas que não têm esse perfil, mas que acabam desenvolvendo, isso é muito bonito também, eu vi dentro do nosso negócio, acabam desenvolvendo muitas habilidades. E também vi pessoas, olha só, que sim tinham um perfil mais técnico, mas eram muito ensináveis, e vi que chegou em lugares que eu não imaginava, que eu não acreditava que pudesse chegar. Por quê? A persistência, gente. A resiliência é que vai te levar mais longe no final das contas, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente precisa ser muito técnico, a gente precisa ser muito didático, né? Explicar de forma que qualquer pessoa pode entender. E dica prática.
O excesso de informação pode confundir em vez de convencer. Mantenha a apresentação direta e objetiva. De novo, no mesmo ponto. Deixa eu pegar aqui. Alguém perguntou, Diana, depois que você mostra o plano, o fechamento, você deixa a pessoa te procurar? Se não fecha na hora? Ótima pergunta. Não, jamais. Eu que tenho que buscar meu cliente. E a fortuna está no acompanhamento, no follow-up, tá? Então eu tenho que estar cuidando dele. E aí, fulano, o que você mais gostou da apresentação? Ficou alguma dúvida? Você vai buscando ele de forma elegante, de forma de mostrar que você está ali, para o que der e vier. Né? Eu estou aqui, vai de períodos em períodos você vai chamando de novo. Mas a pessoa vai enrolando mais para frente, daqui a pouco não responde, vai chamando. Porque as pessoas também estão tão aceleradas hoje, vou falar por mim, até um exemplo aqui, tá? Eu vejo que é muita conversa de WhatsApp, muito grupo. E às vezes eu entrei em contato com alguém de algum produto que eu gostei, seja da internet, sei lá onde, no shopping onde eu fui. A pessoa me chamou, eu comecei a falar, não tô com tempo para agora, sabe? Não tô com tempo para isso agora, depois eu vejo. Deixei para lá. Daqui uns 3 dias a pessoa me chama de novo. Ah, Diana, só para lembrar, tô aqui, não, 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 teu vestido tá te esperando, não, não, não. Quando você vem pegar? Aí, deixa eu falar, daqui a pouco de novo. Me ganhou, mas porque não era forçado. Eu me senti cuidada pela vendedora. Ela estava ali me dando atenção, ela estava ali preocupada comigo. Eu falei, cara, é isso. A gente tem que se fazer presente. E aí eu lembrei que muitas coisas eu acabo fechando por conta do follow-up das pessoas. Porque eu não acabo, muitas coisas não fecham na hora. Eu quero pensar se é isso mesmo que eu quero e tal. E aí é no follow-up. Então eu recomendo para você estuda um pouquinho, vê uns vídeos que a gente fez, né, na conexão rádio aqui, sobre o follow-up, tá? É bem importante. Quando não recebemos resposta, normal, né? É bem comum. Até quando perguntar sobre a apresentação. Cara, vai perguntando, até se tu sentir que não é o momento agora, mas daqui a pouco, 2, 3 meses, volta a chamá-la de novo. Não esquece. Sabe por quê? Muitas vezes o que acontece? Você vai lá, faz o teu plano lindo e maravilhoso, certo, Ana? E aí ela despertou interesse, mas no momento ela estava sem perspectiva, sem dinheiro, brigou com o namorado, não estava num bom tempo. Só que a Ana não foi chamá-la de novo para dizer: e aí, fulana, vamos trabalhar juntas? E aí, fulana, vamos começar? Vamos criar um plano de trabalhar, para a gente trabalhar juntos, um plano de negócio para a gente empreender juntas aqui, trabalhar em parceria. Vai chamando. Porque se você não fizer isso, vai vir outra pessoa nesse meio tempo, vai apresentar um negócio e vai fechar. Porque você já mostrou o negócio. Você já fez o olho dela brilhar, você já despertou o interesse. Só que faltou você acompanhar. E aí vem outra e leva. Então isso é bem comum, tá? Eu acho que só vai parar de perguntar quando ela falar, não, realmente eu não quero, não faz sentido para mim. Então tá, ótimo, eu tô aqui. Se amanhã depois tu mudar de ideia, bora ganhar dinheiro juntas. Beijo. Deixa a isquinha lá, entendeu? Ainda joga uma isca. Vai perturbar ela. Tô deixando de ganhar dinheiro. A gente não tem que ter vergonha disso. É parte do nosso trabalho. A gente é profissional. Então, faz parte do nosso processo de trabalho, que é a venda, né? Aqui. Vamos lá. Como seguir após a apresentação? Vamos lá. A apresentação não termina quando você termina de falar. O fechamento acontece no momento em que o prospecto percebe que fez sentido para ele. Então, como que eu vou saber que fez sentido para ele? Quando eu entendo quais são as dores dele, o momento que ele está passando, quais as dificuldades da vida dele e onde o meu negócio vai fazer o olho dele brilhar. Você entende? Você precisa fazer as perguntas certas antes de apresentar o plano, que vai ser ferramenta para você usar os argumentos corretos para ajudá-lo na tomada de decisão.
Então, espaço para uma apresentação eficaz. Primeiro, faça pergunta. Ó, já falei ali, já dei spoiler. Então, tipo, acabou, né? Acabou a apresentação. O que mais. Aí você vai perguntar o que mais chamou sua atenção no que eu te apresentei. Aí você começa. Ah, legal, gostei de tudo. O que que foi? O negócio, o produto, as formas de ganho, vai fazendo as perguntas. E nessa etapa de fechamento, o que que a gente precisa? Fala muito ou fala pouco? Quem sabe aí? Fala pouco, né? Que a gente já falou muito na apresentação toda, não é? Aí no final a gente precisa ouvir mais do que falar. Nossa, se eu falava do começo ao fim, falava, fechamento. Por isso que era tão ruim. Eu apresentava 10 para fechar um e olhe lá, do começo. Mas também depois que a gente fica bom, é 8 para 10. É 10 para. Escute mais do que fala, então dê espaço para o prospecto processar a informação, tá? Para que ele vá tirando as dúvidas dele, né? E, terceiro ponto, dê um próximo passo claro. Explique como ele pode começar agora, de uma forma simples e leve. Vamos começar? O que a gente precisa para começar? É isso aqui, bora. E para os seus dados, eu já posso fazer agora para você aqui. Passa suas informações e depois você vai lá e passa seu cartão, né? Você vai lá e faz seu pedido. Passa seu cartão, já fica, vai lá e faz seu pedido. Mais leve. E dica prática, se você não guiar o teu prospecto para uma decisão, ele vai acabar adiando indefinitivamente. Outro ponto muito importante. Galera, ninguém fecha na hora. Pouquíssimos. Poucos fecham na hora. Então a gente precisa ser muito eficiente, mas muito eficiente nessa condução da pessoa do fechamento, tá? Para que ela não fique enrolando, para que ela não deixe para amanhã, para depois da manhã. Porque o tempo vai passando, o fechamento é igual café quente. Café, a gente bebe quente, né? Depois que vai esfriando é mais difícil. Gente, como o investimento é baixo do nosso negócio, não é difícil fechar na hora, tá? Quanto mais você conseguir fechar na hora, cara, mais tempo você vai ganhar, mais energia você vai economizar. Porque o follow-up é uma energia. A gente vai ter que colocar, não é? Tem jeito. Então, se você não guiar o prospecto por isso, ele pode acabar adiante. Se alguém tiver uma dúvida, alguma dúvida também, pode ir perguntando, tá, amores? Então, agora a pergunta do Fábio do início: como treinar a sua equipe a apresentar? E é isso, é o que eu falei, é praticar juntos, é encorajar. E não é só sobre a pessoa treinar o plano de negócio, é sobre a pessoa se sentir amada, cuidada e saber que ela está junto, que ela tem alguém que ela pode contar. Vocês conseguem enxergar além disso? Não é só sobre eu ir lá apresentar o plano, não. O que vai significar para a pessoa é, putz, que legal, eu tenho alguém que está me ajudando, alguém que está me vendo, sabe? Alguém que está comigo. Isso é muito poderoso. Faça isso e ensine os seus a fazerem isso também, que é algo que vai levar o teu negócio para um outro nível de profissionalismo e de estabilidade não existe, né? Mas você crescer com mais força, crescer com. Deixa eu ver aqui. Planeje o dobro, trabalho triplo e vale metade. Boa. É isso aí. E aí, usar o material da Hive, né? Então, treinar a equipe. Não adianta querer reinventar a roda. A gente sabe que tem muita gente nova que vem e quer inventar coisa, é o que mais tem. A gente também, né? Às vezes queria inventar, fazer do nosso jeito, né? E como, né? Mas se os cabeças aí, os heads que desenvolveram isso, já erraram milhões de vezes e acertaram, graças a Deus, mais ainda, já testaram isso. Então, a gente pode confiar e seguir, né? E aí, de novo, acompanhar sempre a primeira apresentação. O Fábio foi lá, fez junto com o amigo. Com o prospecto dele. Aí depois ele encorajou. Eu acho, Fábio, que a gente tem que fazer até a pessoa se sentir segura. Mas também isso é um processo nosso como líder de encorajar. Vamos, você já sabe, você já entendeu. Agora eu preciso que você caminhe com as suas pernas. Para que você
né? Dê os teus passos aí para quando as pessoas que começarem a empreender com você, você poder também ensiná-las, né? Mas esteja muito junto, sabe? Esse começo ele é muito importante. Então, eu não estou conseguindo achar a palavra agora. Achei. Isso vai te ajudar a crescer com um time sólido, sabe? Pessoas que querem ficar. Porque entende que vai ser muito além do que grana, cria um outro valor. Uma pessoa que está no negócio entende que ela vai ser acompanhada, sabe? E às vezes você está aqui e tá pensando, ai, mas eu não tive nada disso, não importa. Seja você a pessoa que vai fazer, então. Esse cuidado, esse processo, começa em você, né? E então você vai inspirar o teu time, inspirar as pessoas que vão começar com você a seguirem os mesmos passos teus, tá? Eu seja muito grato quando você tem uma pessoa, dois empreendedores com você, sabe? Porque é ali que a gente, o começo ele é muito poderoso. Então a gente erra muito, a gente fracassa, né? Demais, mas a gente vai entendendo, vai pegando o jeitinho, na medida que a gente se expõe mais, pratica mais, a gente vai entendendo o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. E mais do que isso, a gente se torna mais confiante, né? O volume de apresentação, a exposição, nos torna mais confiante na gente mesmo, sabe? É a prática. É a prática que leva à perfeição, né? Então, gente, vamos lá, que já está quase acabando aqui. Vai dar 5 às 9. E eu vou terminar o sábado e domingo. Então, vamos para o nosso desafio da semana. Foi legal para vocês, assim, bem objetivo, é. Se quiserem mandar alguma coisa também aí para eu responder, fiquem à vontade. Eu gosto muito de ensinar contando história, porque eu acho que é mais fácil de entender. Então, vamos lá. Para quem é iniciante aqui, eu te desafio a apresentar o plano, pelo menos para uma pessoa nessa semana. E sabe como eu fazia muito no meu começo? Eu apresentava muito para minha mãe, para o meu cachorro. Eu tenho foto até para o meu cachorro, botava na televisão em casa, assim.
Diana, consegue ouvir? Ai, Coloquei o Cid consigo. Host. Amores, Deu certo. oh, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Caiu de vocês também ou só foi o meu, será? Foi aí também? Só o seu, Diana. Caraca, que estranho. Eu acho que alguma coisa bom, com certeza da internet. Eu mudei para outro lugar aqui. Aí eu só não tô, só desliguei a minha câmera, tá? É, eu tô aqui com as crianças por perto, essas coisas de bagunça, aí eu vou terminar aqui na voz, no gogó, porque a gente já tá acabando, tá? Então, a gente está no desafio então dos três níveis, né? Falei do iniciante, que apresenta o plano para uma pessoa, então. O intermediário, o desafio é apresentar o plano para três pessoas e, mais do que isso, colher o feedback. Cara, isso é muito também importante nessa etapa de intermediário, colher os feedbacks. Eu fazia muito isso. E adivinha o que eu mais ouvia das pessoas? Que eu tinha que falar mais devagar, né? Pode falar um pouquinho mais devagar. Seja muito vulnerável nesse momento, assim, nesse tempo, né? De perguntar o que que eu poderia melhorar, o que que tu achou da minha apresentação. E eu acho que esses feedbacks é legal a gente colher de família, sabe? Perguntar para tio, prima, mãe, para as pessoas mais que às vezes a gente sabe que nem vai fechar, mas aí a gente precisa se expor para treinar e aí a gente acaba pedindo feedback para poder melhorar, tá? Isso, gente, vale para a vida. Essa técnica eu super recomendo para vocês. Conforme o meu time foi crescendo, eu ia fazendo reunião com as maiores lideranças e eu sempre disse feedback. O que a gente pode melhorar do nosso time? O que não está legal? Façam muito isso, porque isso é para a gente poder acelerar o nosso crescimento, a gente ter consciência das coisas que a gente precisa evoluir, né? Humildade para aprender. É para poucos, né, gente? É para poucos. Vocês concordam que é para poucos? Então, por isso que nem todo mundo merece, né, o sucesso, o resultado, porque tem muito orgulho, né? E o orgulho não é coisa de Deus. Então, aqui que a gente não seja orgulhoso nesse lugar. E aí, para finalizar, então, a abelha, a rainha e o zangão. Aqui tá mais desafiador, ó. Apresentar o plano para cinco pessoas e falar com pelo menos dois afiliados pró. Treina com ele. Entenda como ele tá top, né? Também gostei, muito. Apresenta plano para cinco pessoas e fechar pelo menos dois afiliados, ajudar dois afiliados novos pró a fechar, tá? Eu gosto muito de fechamento dois em um, porque dá segurança, né? E às vezes eu esqueço de falar, ainda mais para quem está começando, que precisa de mais confiança. Ai, eu não estou às vezes tão segura. Aí eu chamo a pessoa que me trouxe para o negócio, alguém da equipe que é influente, que fala bem, que vai me ajudar nesses pontos que talvez eu não esteja tão segura. Faça isso, tá? E agora vamos para orientação para postagem nas redes sociais. O objetivo, então, é gerar curiosidade sobre a oportunidade. Gente, eu adoro gerar curiosidade, é muito legal, porque as pessoas realmente elas ficam ali querendo entender o que está acontecendo, né? Gerar curiosidade sobre a raiva e seu impacto na vida das pessoas, tá? Então, qual que vai ser a ação? Você vai postar assim: hoje eu aprendi que a melhor forma de transformar vidas é compartilhando oportunidades. Ponto. Aí você vai terminar com essa pergunta: você já encontrou a oportunidade certa para você? Ah, top demais, né? Vai dizer. Só aquela provocadinha assim, né? Tipo, eu tô surfando a onda, e você? O que você tá fazendo? Né? Meus amores, bora que eu preciso ir agora para esse seminário aí. Vou orar por todos vocês, para que esteja uma semana de fechamentos maravilhosos aí para todos vocês. Muitas vendas e crescimento para todo o time, tá? Ah, ela pediu para eu repetir, tá? Hoje eu aprendi que a melhor forma de transformar vidas é compartilhando oportunidades. Aí termina com a pergunta: você já encontrou
a oportunidade certa para você? Ah! Conseguiu pegar todo mundo, amores? Fechou? Você já encontrou a oportunidade certa para você? É compartilhando oportunidades. É, compartilhando oportunidades. Gente, tô sem óculos. Deixei o óculos no escritório. Bora! Então, uma semana abençoada para nós todos. Vamos aproveitar o final de semana para vender muito, né? Nossa promo aí que acaba domingo. Então, bora arrasar, né? Fechamento maravilhoso para vocês, tá? Deus abençoe. Um grande beijo. Obrigada pelo tempo de vocês. Foi ótimo estarmos juntos.